Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do RB Notícias, ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Eu tive o prazer de conhecer um amigo nosso no domingo, lá na fazenda do Pedro Valério. Prometi até de mandar um bom dia para ele, mas eu esqueci uma lista em casa e eu não quero deixar os outros, então, passarem batidos. Então, na terça-feira, eu cumpro a promessa, ok? Mas envio um bom dia especial para todos vocês que moram no Senador Guiomar, que nos prestigiam, você de Porto Acre, de Capixaba, do interior do Acre todo, assistindo aqui a TV Rio Branco. Muito obrigado em nome de toda a equipe. São 11 horas e 30 minutos, com apoio do Ara Super, que juntamente com o Araújo Mix, compõe a melhor, mais antiga e maior rede de supermercados do Acre. Nós temos o prazer de voltar a conversar com Açoeiro Veronês. São dois amigos seus, né? Aldenor e Alden Araújo também. Sem dúvida. Grandes empresários, competentes. Assim como você. Não, eu sou pequeno. Açoeiro, e aí, vamos falar essa diferença entre um projeto de desenvolvimento e o outro. Projeto de desenvolvimento e projeto político também, administrativo, né? É aquele negócio, Muniz, veja bem, nós sempre nos opusemos a ideia da economia florestal como base do desenvolvimento do Estado. Por quê? Por que isso? Porque a gente quer contestar apenas um governo de esquerda? Não, é porque não há experiência no mundo de sucesso nesse modelo. Quer dizer, e aí não é nada pessoal contra ninguém, né? Porque você mantém boa amizade com eles. Era uma questão de acreditar num projeto né, que não tinha base científica ou base econômica para aquilo dar certo. Era um extrativismo tentando ser renovado como neo-extrativismo, mas que na verdade não tinha nada de novo. O extrativismo é o extrativismo. Né? Ele não tem escala de produção, ele é muito... os produtos que você retira do extrativismo, você não consegue alcançar mercados mundiais de expressão, você não tem volume. Ele supre algumas necessidades ali, muito mais social do que econômica. É mais uma política social do que econômica, mas eles acreditavam numa coisa muito diferenciada. É claro que tem a questão do carbono, que eu não vou entrar nela porque é longa a discussão, mas por enquanto nós não temos nada da floresta que nos permita falar, não, isso aqui é relevante do ponto de vista da economia, do ponto de vista do desenvolvimento. O que nós temos de bom aqui no Acre? Nós temos um solo de boa qualidade, em algumas regiões de excelente, e temos um clima fantástico, que é muito sol, muita água e muito calor. Isso é fotossíntese, isso é produção, é produção vegetal. Ou seja, nós tínhamos e temos uma pecuária excelente, cada vez melhor, que é o carro-chefe nosso, que é altamente competitiva. E agora estamos assistindo à transformação de determinadas regiões de pastagem em agricultura, milho e soja. Para quê? Para produzir suíno, aves, que é o que a soja faz, a proteína vegetal para fazer carne desse tipo de animal. É um começo. É um começo. Isso foi viabilizado principalmente pela construção da hidrovia do Madeira. As grandes tradings compradores de soja estão todas instaladas ali em Porto Velho. E hoje nós temos um mercado aqui a 400, 500 quilômetros que nos permite acreditar nesse negócio. Tanto é que todos que estão entrando na soja e no milho, na agricultura, estão tendo sucesso. Tem tido retorno econômico, a produtividade tem sido acima da média brasileira, o que é uma surpresa, não para mim, mas para muita gente. Sim. Então, nós temos um governo também que mudou de orientação, né? Que saiu da tal da florestania e passou a incentivar o agronegócio. E aí, só para abrir um parênteses aqui, sem atrapalhar o seu raciocínio, rapidinho, para sermos mais justos, nós tivemos 20 anos, né, de governo de esquerda. 8 com Jorge Viana, mais 4 com Binho, e 8 com Tião Viana. Certo. E só para ser mais justo, no segundo mandato do Tião Viana, ele já começou a mudar um pouco essa ideologia, né? É verdade. Ou seja, investindo mais no que ele chamava de agroindústria. É isso? Exatamente. Então, foi um bom começo já. O Tião começou a apostar na agroindústria, começou a incentivar a agroindústria. Agora pode concluir o raciocínio. Né? Agora,
nós precisamos crescer, entendeu? Nós precisamos facilitar para o investidor. Nós já temos uma limitação de ampliação de área que é muito séria, que é o Código Florestal. 80% de reserva legal dentro da propriedade. Isso é inaceitável, mas é a lei. Nós temos que cumprir a lei. Para mudar isso é outra história. Mas mesmo assim, nós temos algumas áreas aqui vocacionadas para a agricultura. E o que nós estamos tentando fazer junto aí com a CEPA, né, com o secretário Edivan Maciel, é justamente incentivar a ocupação dessas áreas de pecuária antiga e que são vocacionadas, são áreas planas, com latossolos vermelhos, solos bem drenados, que é nessa região aqui do Capixaba, Sim. Senador Guilmar, Acrelândia, etc., que tem esse tipo de oportunidade de desenvolver o agronegócio. Então, além do que já se faz na pecuária, né? Então, nós precisamos ter um planejamento para isso, precisamos ter um esforço governamental para isso, superar alguns regramentos Sim. internos aqui que nos atrasam, que nos dificultam, né? Que impõem custos para o produtor, especialmente na área ambiental, coisas que são passíveis de serem resolvidas aqui no Estado, que não há limitação pela lei federal. Claro. Então, são coisas que estão faltando acontecer e me parece que esse ano será definitivo para isso. É claro que o governo já transcorreu 2 anos, poderia ter resolvido algumas coisas, mas também é de se reconhecer que esse ano passado foi um ano complicado, um ano atípico, que absorveu o governo todo nessa questão da Covid e a gente tem que reconhecer essa questão. Neto, para ilustrar nossa conversa aqui com o presidente Assuero, tem algumas imagens aí, fotos também. Se bem que imagem é foto, né? Foto é imagem, não é vídeo. Vamos lá. Para ilustrar, então. Em conversa com o presidente, aliás, o secretário de Agronegócio, o Edivan Maciel, na antevéspera do Natal, lá no Palácio Rio Branco, um café da manhã com a imprensa, ele me disse o seguinte, olha só, com base no que ele me falou, eu escrevi algumas notícias na coluna de ontem. O secretário de Agricultura, de Produção e Agronegócio, digo, o médico veterinário Edivan Maciel, lembra que estamos em plena crise global sem precedentes na era moderna. A pandemia provocada pelo novo coronavírus afetou de forma dramática as nossas vidas, nossas relações com o trabalho. Milhões de vidas foram perdidas em todo o mundo. Mas graças à ciência, mais uma vez, conseguimos vislumbrar uma luz no fim do túnel. E aí ele fala, segundo ele, Maciel afirma que o Acre produz muito mais alimentos do que consome. E essa produção vem crescendo ano a ano. Em 2020, ano passado, por exemplo, o valor da produção da pecuária foi de 2,15 bilhões de reais. Entre janeiro e dezembro de 2019, 60% de toda a comercialização de hortaliças, frutas, por exemplo, de Rio Branco, teve origem na produção do Acre, pela primeira vez. Então, apesar de tudo, nós temos, como você falou, a certeza que estamos entrando no caminho certo. Nós temos vocação, temos tecnologia, falta um pouco de apoio para esse pequeno produtor rural. Essa questão de hortaliças, de frutas, que normalmente são feitas essa produção nos cinturões verdes das cidades e tudo, isso precisa de incentivo. Né? Nós não podemos ficar falando só em cultura exportadora, só em pecuária, só em soja. Né? Não, eu acho que nós temos que cuidar de várias coisas que o Acre pode produzir. Nós somos importadores, na verdade. Nós temos a melhor carne do mundo ainda, Assuero? Nós temos uma carne de muita qualidade, muito competitiva no mercado brasileiro e internacional. E não vou dizer que é a melhor carne do mundo, mas estamos entre as melhores. Mas estamos com a carne, nós temos o acreano como uma carne de excelente qualidade, né? Tanto sanitária como de sabor, né? A carne produzida a pasto, sem usar artifícios, quer dizer, isso tem muita carne aí que é macia e tal, mas não tem sabor, porque é carne produzida com ração, né? Esses bois, principalmente na produção americana, etc. Mas eu acho assim, o Acre tem a vocação do Acre, é essa. Não adianta ficar procurando outra. Agora, precisamos organizar isso. Por falar nisso, Assuero, quem lhe conhece sabe que você está há quase 30 anos na federação, que teve como fundador
Raimundo Cabeludo, Raimundo Melo, que nos deixou, infelizmente, ano passado, pai do Stalin. Era Exatamente. meu amigo também, assim como o seu. Depois nós tivemos Diógenes também, foi um dos presidentes. E você assumiu e não largou mais. E a gente sabe que, mesmo você sendo alguém assim que nunca se envolveu com política, mas política partidária, mas a política está presente em todos os setores, né? Você foi um dos que ajudou a construir o atual governo, mas sem abrir mão de defender os interesses da categoria, claro, né? Qual é a sua opinião depois de 2 anos? Nós estamos já começando o 3º ano. O governador disse que esse ano vai ser o ano mais importante da gestão dele. Você acha que pode mudar mesmo para valer agora? E no final desse ano a gente pode olhar para trás e ver assim, olha, entramos definitivamente no caminho do desenvolvimento socioeconômico, principalmente voltado a agronegócio? Eu não acho que ele deve, eu acho que ele precisa, né? A aposta no agronegócio foi uma promessa de campanha, né? Acho que porque ele acreditava nisso. Eu também não vejo outra saída para o Acre, né? Nós não podemos esperar grandes outras atividades econômicas aqui que não estejam ligadas ao agronegócio, né? Então, como eu falei, o primeiro ano complicado, com nomeações, algumas que não deram certo, né? Os arranjos políticos foram complicados e tudo. O segundo ano já foi comprometido com a Covid, né? Agora não tem mais direito de errar, né? Eu acho que agora nós precisamos consolidar essa ideia do agronegócio. E para isso, o secretário Edivan está lá reunido, fazendo todo um projeto de planejamento para os próximos anos, e isso é fundamental, porque precisamos identificar onde estão os entraves, as dificuldades, para a gente rompê-los e poder realmente dar uma avançada no agronegócio com mais velocidade. Nós vamos ter a Ponte do Madeira aí que facilita a comercialização agora. Você pega o estado de Rondônia e compara com o Acre, né? A diferença é grande demais em termos de produtividade, em termos de desenvolvimento econômico. Ficamos lá na rabeira, né? Então nós precisamos ganhar o tempo perdido aí, correr atrás disso, né? Você falou em números. E para isso é preciso ter uma política muito afinada, não só do ponto de vista da liberdade econômica, mas também de políticas públicas adequadas para o setor. Por falar em números, olha aqui, ainda segundo dados fornecidos pelo Edivan, secretário de Agronegócio, e que está na minha coluna de ontem. Outro exemplo é a pecuária, onde em 2019, segundo ele, o Estado abateu mais de 416 mil cabeças de gado, com produção de 97 mil toneladas de carne de qualidade, com a população total de 894 mil habitantes em 2020, mesmo considerando um consumo médio per capita de 45 quilos de carne, isso representa cerca de 40% do total abatido, gerando exportação de 56 mil toneladas. Quando você fala exportação, você fala de geração de emprego e renda, arrecadação de impostos, riqueza, né? Riqueza real. Riqueza. Agora, presidente, muitos produtores, e eu acredito representados aqui por você, acham que o governo poderia ter avançado pelo menos na legislação, ainda não houve isso ainda, né? Precisa. Ainda não. A parte ambiental é sempre a mais crítica, né, de todas as legislações, né? É o freio de mão do próprio governo. É o freio de mão, é o que segura o avanço, né? Não só a legislação federal, que é a principal, que é o guarda-chuva que nos prende, né, em termos de avanço, de desmatamento e tal, porque, na verdade, o desmatamento ficou uma palavra quase proibida, né? E para o político, então, é mais ainda, né? Ainda. Quem é político tem um horror de falar sobre isso, né? Então, sempre condenando o desmatamento, condenando o uso do fogo, etc. Mas, na verdade, o Acre ficou muito pequeno, a área de produção. Se você considerar que a floresta, para nós, não tem uma grande demanda para fazer exploração florestal, o que nós temos é 14% do estado que foi desmatado. É isso que nós temos. Quando você compara, por exemplo, com Rondônia desmatou 40%. E por isso tem escala de produção, né? Quando você tem escala, vem a indústria para processar aquele produto. Agora, se você não tem escala, você fica pequeno. Então, 14% só desmatado.
o Acre tem. Dificilmente vai avançar mais do que Você isso. tem razão. A produção em larga escala é fundamental. Por exemplo, nós temos um barro aqui muito mais propício a cerâmica do que em Rondônia. E lá eles produzem mais, vendem mais barato. Não, e aí tem coisas, por exemplo, a lenha das cerâmicas do Acre, para queimar lenha aqui, para queimar tijolo, sim, e tal, vem de Rondônia. Então são coisas. Hoje, uma estaca de cerca, você pode olhar aí nas estradas, você já vai vendo. Está predominando já estacas de eucalipto, que vem de Minas Gerais, para você fazer cerca. Agora, nós estamos no meio da mata. É um contrassenso, né? É um contrassenso. Agora, presidente, ao mesmo tempo, nós passamos 20 anos praticamente numa disputa governamental entre Acre e Rondônia, né? Foi. Entre Rio Branco e Porto Velho. Agora estão de mãos dadas. Você acha que pode ser um bom sinal? Sem dúvida. Claro, você se aliar ao... Falar em parceria e não mais em disputa. Você se aliar ao mais forte. Sim. Né? Existem projetos aí que estão em andamento, projeto chamado Amacro, que não sei se você já teve oportunidade de conhecer. O Bocalão está coordenando esse projeto, nós estamos trabalhando nele, entendeu? Para construir uma zona econômica de desenvolvimento especial entre Acre, Rondônia e Amazonas. Por exemplo, quando fala em parceria, nós temos aí um contrassenso. Nós temos aqui uma produção de peixe ridícula ainda, para a nossa realidade, mas nós temos um investimento alto, que pode beneficiar, que pode receber uma grande quantidade de peixe. Lá de Rondônia, que lá eles têm criação de peixe e não tem o que nós temos aqui em termos de... Mas você vê, não adianta você fazer... Então vamos somar, então. Nós, de certa forma, invertemos, né? Sim. O carro do boi aí. Peixe da Amazônia... A gente constrói indústria sem ter matéria-prima, né? Sim. E isso é um dos problemas da peixe da Amazonas, ter chegado à situação que chegou, é exatamente isso, quer dizer, você constrói uma indústria para processar, para ser a maior produtora de peixe na Amazônia, e depois você não tem um peixe, não cuidou do peixe. Então, essa dificuldade, nós estamos assistindo aí, quer dizer, Rondônia está mandando peixe para cá. Né? Ainda sobre a nossa conversa, eu escrevi o seguinte: segundo ele, ações de apoio crescente ao setor produtivo, liderado pelo governador Gladson Cameli, desburocratiza, agiliza o acesso a políticas e programas, viabilizando a incorporação de tecnologias e sistemas de produção agropecuários intensivos e sustentáveis. Com isso, milhares de produtores têm sido beneficiados com o aumento da produtividade e da renda, gerando emprego lá na zona rural e melhorando a vida de quem mora na cidade. Nós vamos, no início do ano, agora, no início do ano nós estamos, na volta do programa de debate, do Tribuna Livre, acho que foi até bom você vir aqui agora, porque a gente vai convidar você e o Edivan para a gente começar a debater isso de forma mais profunda. Porque o que está acontecendo aí é algo muito mais da própria iniciativa privada do que da ação do poder público. Precisa haver um pouquinho mais de apoio, que você está aí falando, que deverá acontecer agora. Eu acredito. A gente discute esses assuntos. O governador está muito empolgado, ele está comprando maquinário para melhorar os ramais. É isso que eu ia falar, eu ia falar exatamente isso. Quer dizer, se o governo se dedicasse a fazer ramal, já era um grande negócio, um grande avanço. Porque muitas vezes a estrada é o fator que inibe o investimento. Né? Então, se ele se dedicasse a isso, nós temos algumas culturas permanentes que vão muito bem no Acre e que têm mercado mundial, como, por exemplo, o café, como o cacau, como o próprio açaí. São mercados hoje, né, consistentes no mundo inteiro. Então, e aqui é possível fazer com tecnologia e tudo, o Rondônia já está fazendo, a gente tem que fazer também. Agora, precisa ter as políticas de governo. Agora, o ramal é uma política de governo que é fundamental. Sem ela, você inibe a produção. Chegaram a fazer um acordo, não foi nada formalizado, foi verbal, pelo qual a Prefeitura, isso em 2019, finalzinho, a Prefeitura cuidaria do que você chama de cinturão verde, né? Dos ramais menores e os mais fáceis de fazer. O governo do Acre, através do DERACRE, resolveria o problema dos maiores, os mais extensos ou os mais complicados.
E o INCRA, através do governo federal, resolveria o problema dos assentamentos, que você também citou aqui. Exatamente. Ocorre que houve problema no governo federal, burocráticos, não avançou. O governo do Acre teve que se dedicar também à questão da pandemia. A prefeitura fez o mínimo, mas também não foi lá essas coisas. E aí o problema se alastra. Continua, como você falou, sem ramal fica muito difícil. Mas ele está empolgado. Tem algumas obras... maquinários aí, segundo ele, no finalzinho das chuvas aí vai entrar para lá. Por exemplo, quem planta hoje, tem fazendas de pecuária, que está migrando para a soja ou para o milho, lavouras profissionais, que dependem de maquinário, dependem de uma série de coisas, esse precisa muito menos do governo, né? Você precisa só destravar essas pequenas coisas na legislação, umas coisas burocráticas que precisam ser resolvidas para facilitar a vida de quem quer produzir, mas ele precisa muito pouco do governo. De qualquer forma, aquele produtor que ainda tem condições de plantar lá 20, 30, 50 hectares de milho ou de soja, se não tiver um apoio, por exemplo, de uma estrutura de armazenagem e secagem de grãos, dificilmente ele vai fazer. Então, esse trabalho também está sendo desenvolvido pela CEPA, lá com o secretário Edivan, né, da construção ali na região do Quinari, por ali, de um empreendimento desse tipo, né, um silo, armazém, com secagem, tudo, mas grande, não, porque nós já temos aí 5 ou 6 do governo, que são muito pequenos, né, não atendem hoje a demanda. Nós precisamos de ter alguma coisa, porque aquele que produzir, se não tiver onde secar o grão, se não tiver onde armazenar, ele vai perder. Rapidinho, nosso tempo está esgotado. Você recomendaria a piscicultura, mesmo num ambiente ainda não muito propício? Sim, a piscicultura precisa ser redimensionada. E era muito importante salvar a peixe da Amazônia, né, que está em processo de falência. Está aí com recuperação judicial. Eu sou um dos participantes lá, estamos lutando aí para ver se mantém o parque industrial. Você acredita na possibilidade de salvarmos a empresa? Eu acredito sim. É bom pensar. Mas precisa ter um investidor. Conversei aqui com Açoeiro Veronês, presidente da Federação da Agricultura no estado do Acre. São 11h53. Açoeiro, muitíssimo obrigado pela entrevista, pela disponibilidade, pela Eu que te agradeço. Espontaneidade nas respostas, de forma clara, muito objetiva. Feliz ano novo para ti e boa sorte. Muito obrigado. Para nós. Sucesso. Obrigado. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o Lauro Cavalcante, da Bu Cashback. A gente vai falar mais sobre isso já já. São 11h53.